No momento em que desprezamos a fraternidade, plantamos muito dos espinhos que hoje surgem em nossa vida em forma de problemas dos mais variados. A fraternidade não é apenas um lembrete que Jesus deixou, é uma lei espiritual que rege a nossa vida, pois visa estabelecer o equilíbrio das relações humanas. Quando deixamos de ser fraternos, isto é, deixamos de tratar o próximo como nosso irmão, estamos mergulhando em zonas de desequilíbrio e os problemas que fatalmente surgirão em nossa vida funcionam como mecanismos de alerta para que regressemos o quanto antes ao caminho da fraternidade. E neste caminho, o exercício do perdão, da tolerância e da caridade são práticas de amparo a nós mesmos. Este aqui é mais um trecho do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca, capítulo 40, que faz referência à sua obra Alguém Me Tocou. Temos muitos pontos para destacar aqui nesse trecho do livro Sempre Melhor, do De Luca. Acho que alguns que me chamam a atenção logo de cara, né? Quando o De Luca fala assim, a fraternidade não é apenas um lembrete que Jesus deixou. Jesus deixou vários lembretes, né? Várias mensagens, várias reflexões, várias parábolas para a gente entender, né? Para a gente conseguir ter a capacidade. Porque ele era um espírito tão elevado que ele precisava fazer comparações, que ele precisava fazer representações na época, muitas vezes ligado à agricultura, né? Você vai colher aquilo que você planta. Exemplos bem simples. Mas nesse caso, ele fala aqui que a fraternidade não é um desses lembretes que Jesus deixou. Não é apenas um lembrete. É uma lei espiritual que rege a nossa vida. Então, é muito maior. E quando a gente fala de lei espiritual, as leis de Deus, primeiro, as leis de Deus estão cravadas no nosso coração. Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, consulte o seu coração para ver se você faz o certo ou o errado. Consulte a sua consciência. Ela fica tatuada na nossa consciência, fica tatuada no nosso coração. Todo mundo tem acesso, independente de ter estudado muito uma religião ou outra, de ter feito uma catequese, ter feito o crisma, ter feito o curso da doutrina espírita, ter feito o curso na igreja evangélica. Independente disso, essas leis morais, essas leis de Deus, elas acabam sendo escritas na nossa consciência, no nosso coração, e por isso ela é uma lei espiritual que rege a nossa vida e estabelece o equilíbrio das relações humanas. Quando as coisas não estão em equilíbrio, o que acontece? Problemas. E é isso que De Luca fala aqui. Quando a gente deixa de ser fraterno, ou seja, deixamos de tratar o próximo como nosso irmão, estamos mergulhando em zonas de desequilíbrio. E aí, quando isso acontece, os problemas fatalmente surgirão em nossa vida e funcionam como mecanismos de alerta para que regressemos o quanto antes ao caminho da fraternidade. O que isso quer dizer? Deus fica vendo e anotando o que você faz ou não faz pelo próximo, pelo seu irmão? Não é. Ainda que ele pudesse fazer isso, não é. Ele não fica perdendo tempo para isso. Por isso que ele criou essas regras, né? Essas leis. As leis de amor, a lei de caridade, a lei do perdão, lei espiritual no geral. Isso naturalmente vai refletir, vai afetar a gente. Se você age de uma maneira, você vai receber da mesma forma. Então, é a lei de ação e reação, por exemplo, que De Luca quer trazer aqui. Ele então nos alerta sobre esse ponto, de quanto que a gente fica mergulhado nessas zonas de desequilíbrio, e esses problemas vão surgir na nossa vida para que a gente repense, reflita, mude. Não é Deus que está falando para você. De certa forma é, mas são as leis dele que estão atuando naturalmente. Ponto importante do que De Luca escreve é que ele põe aqui, deixamos de tratar o próximo como nosso irmão, e ele escreve próximo com P maiúsculo. Me faz refletir, né, quando a gente muitas vezes escreve, né, Jesus, né, nomes próprios, Deus, quando a gente fala sobre ele, põe o ele com letra maiúscula, a referência à divindade, né, a referência a Deus, a Jesus, o próximo com P maiúsculo. Quem é o próximo com P maiúsculo? Pode ser Jesus. Como a gente trataria Jesus, né? Aquele irmão pobre que veio ao mundo e as pessoas não entendiam ele, né? Então, quanto um rei que pudesse ajudar as pessoas.
Será que esse próximo não seria também um caso de Jesus? O próximo também não é um reflexo do que é você? Como você trata o seu irmão não é um pouco do que você é? Não diz muito sobre você? Então quem é esse próximo em letra maiúscula, né? Esse P maiúsculo. E De Luca termina: neste caminho o exercício do perdão, da tolerância e da caridade são práticas de amparo a nós mesmos. É esse reflexo que eu acabei de falar. Quando a gente fala do próximo, como a gente trata o próximo, diz muito mais sobre nós do que pelo nosso irmão. É o reflexo do perdão, o exercício do perdão, da tolerância e da caridade. Quando a gente ajuda alguém, a gente não está ajudando esse irmão, a gente está ajudando a nós mesmos. Momentaneamente ele vai ficar feliz, vai ser consolado, vai ficar alegre por ter, de alguma maneira, às vezes materialmente, estado com um pouco mais de conforto ou um pouco menos de desconforto. Mas na verdade a gente está tratando a nós mesmos. Então, meus irmãos, não adianta a gente desprezar a fraternidade se a gente quer evoluir espiritualmente, se a gente quer pensar no nosso futuro, se a gente quer pensar como chegaremos no plano espiritual, qual vai ser o saldo da nossa vida. A fraternidade não é algo que a gente pode ou não escolher, é algo que já está na nossa vida. Como você lida com ela refletirá o seu futuro. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.